Na minha casa éramos todos católicos. Meu pai e minha mãe sempre tinham esse costume de nos levar ao domingo. Aprendi a rezar, a viver uma religião. Meu pai, ele era um funcionário de uma empresa onde ele era carregador de mercadoria. Com o passar do tempo, ele cresceu de uma forma que acabou despertando invejas, olho grande, mau olhar pelo comércio dele. Uma certa vez eu lembro bem que ele trouxe para dentro desse restaurante, ali onde era a casa da gente também, uma cartomante. E depois daquilo ali, tudo veio a piorar. Foi impressionante como a minha mãe adoeceu, muito nova. Ele acabou se envolvendo, emprestando o nome dele para uma conhecida, aonde a pessoa também não veio arcar com os compromissos e ele teve que perder uma das casas. Interessante que uma barraquinha que ele tinha, onde ele começou colocando as frutas dele, as verduras, os pãezinhos, foi aquilo ali onde a gente veio morar. Foi uma miséria total. Era um barraco de madeirite, de flante, e eram 6 pessoas vivendo numa situação em cima de uma cama, onde dormia eu, minhas 3 irmãs e minha mãe. E o meu pai dormia em uma rede. Tinha um córrego perto, muito matos atrás, então ali tinha cobras, escorpiões, aranhas, ratos, e a gente vivia de doações. As roupas que a gente recebia era porque as pessoas davam pra gente. A gente às vezes acordava de noite com a cabeça dos dedos, das mãos e dos pés mordido pelos ratos. Então veio uma situação pior ainda. A minha mãe faleceu aos 35 anos e ele se envolveu com outra mulher. Foi aonde foi o fim, porque ela começou a maltratar os filhos. Eu vi a minha irmã sendo maltratada, ela deu um soco e quebrou o nariz de uma delas. Então até que ela fez o meu pai escolher entre os filhos e ela. O meu pai escolheu ficar com a mulher. Minha irmã saiu para ir morar na casa de familiares, eu morar em um morro. Não demorou muito para conhecer o mundo, se envolveu com um traficante e foi viver com ele. Então ali eu já estava com meus 13 anos e fui expulso de casa para ir morar no fundo de um posto de gasolina onde tinha um lava-jato desativado. Eu lembro que eu dormi em cima de um papelão. Nesse posto que eu fui morar, eu comecei a roubar algumas coisas dentro do posto. Então ali eu já vi um jeito de ganhar dinheiro. E uma certa vez eu fui preso ali, uma sala para 4 pessoas, tinha 30, me viu um verdadeiro inferno. Por volta da parte da tarde eu fui liberado e foi ali que eu conheci a cocaína. E eu fui morar com minha irmã dentro de um ponto de tráfico. Quando eu fui dar conta, eu já estava fumando crack. E foi nesse momento que foi o meu fundo de poço. Porque quando eu passei a fumar o crack, eu comecei a roubar o meu cunhado. Quando ele soube disso, ele mandou me matar. Minha irmã teve que me voltar para o barraco do meu pai. Por várias vezes, eu pensei em me jogar na frente do trem. Porque eu pensava comigo, é uma dor só. Na hora que eu passo aqui, ele passar por cima de mim, ele ia me esquartejar todo. E acaba isso de uma vez por toda. Era depressivo, era ansioso, era doente, perturbado, atormentado. Ouvia vozes, via vultos. Eu roubava os próprios traficantes, eu roubava os próprios ladrões. Até que, uma certa vez, eu dentro de uma favela, um traficante me chamou no canto, puxou uma arma e disse: "Eu vou te matar". Eu me desesperei. Eu lembro que a mulher dele correu de dentro de casa, pediu para ele tirar a mão da minha cabeça, não fazer aquilo dentro da casa dela. Eu saí dali desesperado. Eu acho que até assim a alma do corpo, porque eu imaginava que ele ia atirar em mim por trás. Ali por volta de 7h30 da noite, daquele mesmo dia, o meu cunhado, que era casado com minha outra irmã, ele entrou no barraco e perguntou: "Romero, tá tudo bem?" Eu disse: "Não tá tudo bem". E ele: "O que aconteceu?" Eu disse: "Eu fui jurado de morte hoje". E ele olhou bem para mim, fixou os olhos e disse: "Mas você crê que o Senhor Jesus não vai deixar tu morrer?" Eu disse: "Eu creio". Como eu falei no início, eu era católico. Eu nunca tinha ouvido falar de um Deus daquela forma.
tinha jeito pro meu caso. Até porque eu já tinha escutado testemunho na televisão e dizer que era mentira. Eu vi as pessoas dizendo que tinha sido liberto de crack, de cocaína. Eu dizia, isso é mentira, isso é pago. Eu ria das pessoas dizendo que tinha sido liberto do crack. Então quando ele falou pra mim que a minha vida ia mudar, aquilo ali me passou uma certeza que eu tive paz. Eu nunca soube o que era ter paz, eu não sabia o que era isso. Eu fiz uma oração a Deus olhando para o céu e disse, ó Deus, eu lembro exatamente a oração. Ó Deus, eu não aguento mais sofrer. Eu estou cansado de fumar pedra. Eu liguei para minha irmã e disse imediato, eu não quero me drogar. Eu quero um quarto para morar. Eu paguei um quarto de R$ 80 e fui morar perto da casa do meu cunhado, que era da igreja. E eu lembro que ele me chamou um primeiro domingo, eu disse que eu ia, não fui, no segundo não fui. No quarto domingo que ele me chamou, eu aceitei o convite. E não tinha roupa, né? Como eu disse, eu andava com chinelo velho, bermuda, blusa velha rasgada. A minha irmã me emprestou uma calça dela. Eu cheguei na igreja com a calça de mulher, mas foi eu colocar o pé dentro da igreja. Uma palavra, um domingo com uma reunião. Tudo mudou. Foi passado fé, de uma tal forma que eu saí, quando terminou a reunião, eu não queria ir embora, eu queria ficar. E no que eu fui para casa, eu já queria estar na segunda-feira na igreja. E aquilo ali veio como algo tão forte que eu só queria estar envolvido com as coisas de Deus. E ali veio sobre o abandono do pecado, o arrependimento, abrir mão da vida velha. Terminou a reunião, eu corri para o altar e disse, pastor, eu quero me batizar. Nossa, quando eu desci as águas, eu parecia que ia voar. Eu saí, eu não andava, eu flutuava. E eu tinha certeza que tudo ali iria ser diferente. E eu comecei a viver a fé, comecei a buscar Deus, comecei a me envolver com as coisas de Deus. Dentro de mim criou um desejo de falar de Jesus. O próprio traficante que me jurou de morte. Uma vez eu encontrei com ele na rua, ele disse, Romero, como você tá diferente. Você tá mais forte, tá diferente seu semblante. Nossa, você passa alegria, o que é isso? Eu disse, eu tô na igreja. Ele disse, pois ore por mim, eu tô precisando. Aquilo ali pra mim foi uma virada de chave. Uma pessoa que queria me matar, ou estava me pedindo ajuda. E quando eu ouvi falar do Espírito Santo, que ele poderia me guiar, ele dentro de mim, ninguém iria me vencer. Então eu comecei a buscar, eu comecei a me entregar. Então, no domingo, eu lembro, o Espírito Santo veio. A igreja estava cheia, mas parecia que só era eu e ele. Na hora do louvor, da música e da adoração, quando ele desceu, parecia que eu estava subindo para o céu. Nossa, só quem vive isso sabe o que eu estou dizendo, é algo que não se explica. E depois, com o Espírito Santo, pronto, a minha vida nunca mais foi a mesma. É como está escrito, e todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E Deus tem me dado essa vitória todos os dias. Essas lágrimas são de alegria, são de felicidade. Por tudo que Ele fez na minha vida. Hoje, sou um homem realizado em todas as áreas e por todos os aspectos da minha vida. Sou casado, moro bem, tenho um belo automóvel. Hoje trabalho por conta própria. Deus tem abençoado, tem colocado as mãos em tudo na minha vida. Mas tudo isso não se compara o que Ele tem para me dar, que é a salvação da minha alma, que é a vida eterna. Hoje, o meu maior presente que eu posso falar para vocês é ter o Espírito Santo, é ter essa alegria, essa força, essa paz, esse amor que eu nunca antes tinha provado. Hoje eu desfruto desse amor todos os dias. O meu tesouro precioso é o Senhor Jesus, é ter o Espírito de Deus dentro de mim, que eu não troco, que eu não deixo, que eu não largo por nada nem por ninguém. Essa sim é a maior riqueza que eu tenho na minha vida.